e você deve calcular ele em polegadas, jardas e milhas. Ok? Bom, então, vou pegar a planilha aqui. A gente tem aqui, vamos colocar pés aqui, por exemplo, tá certo? E aqui, inicialmente, nós temos a conversão. E aqui depois nós temos o valor, né? Tá certo? Então, eu tenho aqui uma planilha, aonde valor em pés, e eu tenho o valor que eu quero, tá? A gente pode, sei lá, marcar aqui, né? Definir as bordas. Bom, aí a gente precisaria agora então criar o botão. Vamos criar então 3 botões. Primeiro botão então, a gente pode pedir, vamos cancelar aqui, para que seja em polegadas, né? Polegadas, tá? Aí a gente copia o botão, vamos copiar 3 vezes, copia uma vez, depois copia de novo, né? Certo? A gente monta então uma planilha bem simples. Aqui seria o valor em jardas, e aqui o valor em milhas, né? Milhas, ok? Tudo bem, gente? Bom, então, qual a ideia? A ideia eu tenho valores aqui, como por exemplo 10, 100, sei lá, 1000, não sei, 500, 400. Bom, a ideia é clicar aqui e escolher uma das 3 opções e ele colocar aqui o que eu quero converter em polegadas, certo? Ou jardas ou milhas, tá certo? Bom, então, como é que a gente faz isso? A gente inicialmente vai trabalhar com endereçamento relativo, tá? Vamos usar endereçamento relativo. Bom, por que é endereçamento relativo? Porque nós vimos nos exercícios anteriores que a ideia do endereçamento é para que você, em qualquer situação que você tenha que clicar o mouse, né, ao clicar o botão, ele vai colocar, obviamente, todas as fórmulas, todas as considerações a partir do momento que você clicou, né? Então, que seria, no caso, a coluna B. Bom, então, colocamos o endereçamento relativo, tá? Já está aqui. Vamos gravar a macro. Vamos gravar a macro, então vamos chamar essa de polegadas. Polegadas, por exemplo, tá certo? Polegadas, dá ok, já está gravando. Como é que eu sei que está gravando? Aqui embaixo apareceu o stop, tá certo? Está gravando. Bom, então, a princípio, o que nós vamos colocar aqui? Eu gostaria que aparecesse a palavra polegadas, tá certo? Polegadas aqui, tá? E o valor, eu vou para o próxima célula, o valor aqui seria o quê? Né? É igual, sempre nós começamos com o símbolo para colocar uma fórmula, né? Esse valor aqui, né? multiplicado por 12, né? Tá certo? Multiplicado por 12, tá? Do Ctrl Enter. Então, ou seja, se eu tenho 10 pés, esse valor em polegadas é 120, tá? E agora eu paro a gravação aqui. Parei a gravação, tá? Então, eu tenho uma macro que, ao clicar aqui, né? Ele vai colocar a palavra polegadas e vai multiplicar esse valor por 3. Então, vamos associar o botão aqui, polegadas, vamos colocar OK, ou seja, se eu clicar aqui, polegadas, ele vai colocar a palavra e vai multiplicar por 3. Tá certo? Ó, vai multiplicar por 3. Por que não vai multiplicar por 3? Porque no nosso exercício, você tinha o quê? Polegadas era o quê? A quantidade de pés, que é o dado que nós temos de entrada, multiplicado por 12. Por 12. Então, colocamos por 3? Por 12, né? Isso mesmo, né? Por 3 não, por 12, né? Tá certo. E se nós olharmos agora, então, o código lá da macro, se você olhar o código, o que você vai verificar no código? Olha só, o código, ele vai mostrar o quê? Mostra que, dada a célula selecionada, eu vou colocar o quê? Na célula ativa, vou colocar a palavra polegadas, tá? Vou movimentar uma coluna, tá? E vou pegar o conteúdo, né? Menos 2 e multiplicar por 12, né? Menos 2, que seria? Seria 2 colunas antes, né? Tá certo? Então, se eu estou aqui, movimentei para cá, 2 colunas antes é o 10. Tudo bem?
Então, por isso que ele colocou aqui, ó, o A5 multiplicado por 12. Tá? Bom, aí eu tenho, então, polegadas. Agora falta fazer jardas, né? O que é jardas? Jardas seria você colocar, então, aqui a palavra jarda, né? E pegar esse conteúdo e dividir por 3. Né? Por que é por 3? Aí você olha lá a formulazinha. Tá, ó. O que é? PES dividido por 3. Tá certo? PES dividido por 3. Então você vai pegar, né, para calcular jardas, é PES dividido por 3. Tá? Então, voltando lá na planilha, novamente, a gente vai criar através do botão desenvolvedor, gravar macro, referência relativa. Então você grava a macro, jardas, aí coloca a palavra jardas aqui, porque já está gravando, né? E aqui você pega o quê? Né? Igual, que é uma fórmula, esse conteúdo e divide por 3. Ctrl Enter e para a gravação. Tá certo? Então, qual é a ideia? A ideia é, ao clicar aqui, eu vou colocar a palavrinha jarda, vou pegar esse conteúdo e dividir por 3. Tá? Então, vamos associar jardas aqui a macro jardas, essa macro jardas, vamos associar, né? Se eu colocar aqui e clicar jardas, ele vai pegar, colocar jardas e dividir esse valor de PES por 3. Tá? Então, ó, né, jardas, tá? Ele tem os valores referentes ao conteúdo. Se eu quiser colocar aqui polegadas, né, ele vai mostrar polegadas aqui, ó. Tá certo? Polegadas. Tudo bem? Então, já tenho 2 botões. Ok? 2 botões. Tá? Muito bem, agora falta fazer milhas. Né? A gente apaga aqui, ó, milhas. Aí nós olhamos a fórmula. A gente viu que primeiro você vai calcular jardas, né? E a partir das jardas você vai dividir por 1760. Tá certo? Então, na hora que eu vou construir, né, a minha... Veja que eu posso clicar em qualquer lugar aqui para eu fazer minha macro. Por quê? Eu sei que é na coluna B. Tá certo? A partir do clique do meu mouse, né, eu tenho uma relação existente entre a construção da minha macro, tá, e, obviamente, o ponto de partida. Olha só, existe uma diferença básica entre eu clicar e a minha macro começar desse ponto e, ao gravar a macro, eu fazer um outro clique. Existe uma diferença. Tá certo? Só para mostrar para você a diferença entre essas coisas. Então, olha só, porque às vezes você pode se confundir na hora de gravar, tá certo? Então, atenção, a minha macro, ela começa a partir desse ponto, por exemplo. Isso é uma coisa. Agora, se eu gravar uma macro, olha só, se eu gravar uma macro aqui, vamos chamar teste. Teste, por exemplo, do OK. E a partir do momento que eu comecei a gravar, que é esse caso, eu clicar aqui, ó, tá? Já aconteceu uma coisa diferente. Tá certo? Já aconteceu uma coisa diferente. Tá? Por quê? Porque ele imagina